Boa noite a todos, eu espero que estejam todos muito bem. Eu estava com muita saudade de vocês. Bem, hoje nós vamos ter nossa primeira aula vídeo e vai ser basicamente um tutorial sobre questões do Enem. Se vocês repararem na apostila 3 de vocês, as duas primeiras aulas tratam sobre o Enem. Então, é muito importante ter em mente que essa é uma prova fundamental e que, para fazer essa prova, algumas dicas são necessárias. Primeiramente, o Enem é uma prova que vai cobrar conhecimentos práticos. Então, não é uma prova que vai cobrar teoria, não vai cobrar regras de acentuação, todas as regras de concordância, mas vai cobrar a gramática em situações práticas. Mas para ajudar vocês nessa prova, eu gostaria de dar algumas dicas. Primeiro lugar, a questão é como um relacionamento. Não deu certo naquele momento, você vai dizer para a questão uma frase muito bonita dos dias de hoje. A fila anda. Não fica perdendo muito tempo com a questão, por quê? Se você perde muito tempo, ou você fica nervoso com essa questão, ou você perde tempo. E perder tempo não é uma coisa legal no Enem. Segunda coisinha, leia sempre o enunciado antes de fazer a questão e de ler o texto. Por quê? Se você ler o enunciado, você vai preparado para descobrir alguma informação do texto, ou até mesmo, o que é muito mais importante e muito melhor, não precisa ler o texto, Cadu, tá lindo, maravilhoso, divino. Então, essas dicas são muito importantes, porque assim você ganha tempo e você faz a prova com muito mais vigor e disposição. E uma coisa muito importante para a qual vocês têm que estar totalmente preparados, deixa eu colocar aqui no bloco de notas para vocês, ler bastante. Porque todas as questões do Enem têm pelo menos um texto. Além disso, vocês terão os textos da redação. E além disso, vocês terão os textos das 45 questões de matemática. Se preparem para ler muito. Ler é fundamental. Então, vamos fazer uns 4 exercícios do Enem de 2013 para treinar como que vai ser? Eu selecionei aqui esses exercícios para vocês. E o primeiro se chama de um texto chamado A Rebeldia é que Muda o Mundo. Vocês viram o tamanho do texto e eu estou aqui me acostumando com essa vida de videoaula, que é meio estranha para mim ainda. Não estou familiarizado com essas tecnologias, mas seguindo adiante. O texto é longo. O texto é longo, é cansativo, é chato. O que eu vou fazer? Vamos para o enunciado. E aí você vai lá e grifa o enunciado que eu vou destacar para vocês. O autor utiliza marcas linguísticas que dão ao texto um caráter informal. Uma dessas marcas é identificada em palavra-chave, marcas linguísticas. Vou deixar aqui em vermelho para vocês. Eu preciso ler um texto para identificar marcas linguísticas de informalidade e formalidade? Não. Ganhei tempo, vamos para as alternativas. A. O atleta do século acertou. Nenhum problema, linguagem padrão, segue adiante. B. O rei respondeu sem titubear. Vocês podem estar falando, titubear deve ser alguma coisa muito estranha, porque eu nunca ouvi essa palavra. Mas titubear é uma palavra que está no dicionário, ou seja, ele respondeu de bate-pronto. Ele não demorou muito. Ok, nenhuma linguagem formal. C. E provavelmente acertaria novamente hoje. Bem, não tem nenhuma palavra estranha, todas as palavras estão ok. Segue adiante. D. Pelé estava se aposentando para valer pela primeira vez. Opa! Aqui eu tenho uma coisinha que vocês, quando tiverem na prova, vocês vão grifar com a caneta de vocês para valer. Eu poderia dizer, Pelé estava realmente se aposentando pela primeira vez. Mas não. Para valer, eu usei essa expressão que se chama uma expressão de marca oral, ou de linguagem informal, se você preferir. Se eu tenho isso em mente, o que eu tenho, que a alternativa correta é a D. E você já fez a primeira questão sem ler o texto e sem nenhuma dificuldade. Ou seja, é uma prova prática. Atenção e leitura são fundamentais. Firmeza, gente? Vamos seguir para a próxima? Segunda questão selecionada, uma coisa que eu sei que vocês amam do coração. Mafalda e seus amigos. Afinal, toda prova que é prova do Cadu e que se preze tem uma tirinha da Mafalda. Afinal, o Cadu é fissurado nessa nossa querida Argentina. Vamos ler o enunciado que tem a charge como base. Nessa charge,
o recurso morfossintático. Gente, grife essa palavrinha aqui com muito carinho e emoção, destaque em vermelho e vamos lá. Morfologia e sintaxe. Duas palavrinhas que são essenciais e que Enem e vestibulares adoram cobrar. Sempre que eu estou pensando em morfologia, eu estou pensando em estrutura ou classe de palavras. Então, gente, uma estrutura ou uma classe de palavras é o que está ligada à morfologia. Vamos ajudar aqui porque eu fui meio exagerado. Coloquei uma fonte 22 e aí não deu certo. Sintaxe eu estou sempre pensando em frase. Ou se vocês preferirem, o que o Cadu vai ficar muito feliz, oração. Não no sentido religioso, mas no sentido de uma construção com sujeito e predicado e sentido completo. Então eu tenho que pensar tanto na palavra quanto na frase. E aí eu já vou com a leitura orientada. O que colabora para o efeito de humor está indicado pelo... Tenho que ler charge, mas a charge é divertida, é pequenininha. Então vamos lá selecionar a nossa charge. Vamos fazer um zoomzinho aqui para vocês lerem. Bonitinho. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Vocês conhecem essa frase quando vocês estão de boa lá na aula e o Cadu fala: chega de preguiça, vamos trabalhar, turma. É uma frase de caráter negativo. Mas, sempre que vem o mas, vocês vão lembrar do professor Cadu. Hoje a aula vai ser muito legal. Mas, ou seja, eu estou esperando alguma coisa em troca. Ou seja, o mas vai vir alguma ideia contrária daquela ideia que vocês estavam esperando. E aí que entra todo o charme do exercício. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Ou seja, eu não fui para o padrão comum de a preguiça é a mãe de todos os vícios é algo negativo. Ao contrário, eu fui para o padrão a preguiça é uma mãe e toda mãe tem que ser respeitada. Eu quebrei a expectativa. Beleza. Vamos agora aqui diminuir um pouquinho o zoom. Vamos trabalhar bonitinho nas alternativas. Alternativa A, o emprego de uma oração adversativa. Grifa a palavra adversativa porque ela lembra a palavra adversário. Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, apesar do Vasco não ser adversário para ninguém nos dias atuais, né? Mas qualquer coisa que seja adversário, contrário, que orienta a quebra da expectativa. Faz sentido. Eu vou marcar bonitinho para vocês e nós vamos ler as demais juntos e ver os problemas. B. Uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito, não faz o menor sentido. Adição, soma. É a mesma coisa que vocês sempre viram em matemática. Então, foge da B porque ela não faz o menor sentido. C. Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Não tem nenhuma ambiguidade. Então, sem problema algum, segue a vida. D. Utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho. A forma lá é uma forma normal. Ela não é nem tão coloquial, nem tão culta, mas ela não é extremamente formal. Então, pula D. E. Repetição da forma é, que reforça a relação de adição. A forma é indica ser. Verbo ser conjugado na terceira pessoa. Não reforça nenhuma adição. Viu, gente? Uma questão simples, direta e objetiva. Não precisei perder muito tempo. E eu já fui para a charge com a leitura orientada. Beleza? Podemos ir para a próxima e seguir adiante para terminar essa aula? O exercício 3 é um exercício muito comum no Enem, que eu fiz questão de separar para vocês porque eu tenho dois textos. Ou seja, eu vou ter que comparar, seja o que eles têm em comum, o que eles se juntam, seja o que eles têm de oposto, o que se separa. E aí eu vou ler o texto para vocês. Primeira coisa, Carta de Pero Vaz de Caminha. Você já sabe que é um texto de literatura de origem histórica. A leitura já vai orientada. Mas vamos para o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, os dois textos têm algo em comum. O enunciado já dá a dica. Da leitura dos textos, constata-se que... Vamos ler, né? Não tem muito o que fazer nesse momento. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Vocês aprenderam isso
história, isso se chamava escambo. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas cinturas que muito agradavam. Ou seja, o português está falando do que era o índio quando ele chegou no Brasil. Ou seja, o índio era estranho para o português e o português era estranho para o índio. Era uma relação de opostos. Eles nunca tinham se visto. E olha o quadro. O quadro é muito interessante. Vamos dar um zoom para a gente reparar um pouquinho melhor nesse quadro. Eu tenho uma margem de praia, provavelmente. Eu tenho um mar aqui de azulzinho, bonitinho, onde está a seta do mouse. Eu tenho algum barco vindo, provavelmente era uma caravela, que era o tipo de barco comum na época. Eu tenho um monte de vídeo índiozinho apontando: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Ou seja, os índios estão alvoroçados porque está chegando algo novo. Pensando nisso, gente, vamos lá, vamos ler juntos. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. Até aí, beleza, não está nenhum problema. Mas olha só o resto da alternativa. E preocupa-se apenas com a estética literária. A carta faz o quê? A carta é informativa. Se a carta é informativa, ela não é estética, ela não é só forma. Vamos para B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados. Até aí dá para perceber mais ou menos. Cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira. Portinari, vocês devem ter ouvido falar com a professora Mariana, que é um pintor da época do modernismo brasileiro. O modernismo era contra a arte acadêmica. Então, a B não faz o menor sentido. C. A carta como testemunho histórico político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Ou seja, o português está falando sobre o Brasil. E a pintura destacada, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Ou seja, a informação sobre os índios e os índios inquietos na imagem. Vamos grifar a alternativa C, para vocês sempre fazerem isso na prova. Por quê? Ela está correta. Vamos ver se as outras duas têm algum problema. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Mesma função social? Como assim? É muito subjetivo isso. Não vai numa alternativa que tem algo muito subjetivo, porque não faz o menor sentido. E nós vamos lá para a E. A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, ou seja, tem grupos diferentes. Mas o português não é o mesmo que deu origem ao brasileiro, então não há uma etnia tão diferente. Não faz o menor sentido. Por isso, eu posso colocar que a letra C é correta. Firmeza, gente? Até aqui está mais fácil que ganhar do Vasco? Vocês viram que o Enem é praticamente jogar contra o Vasco. Ele pode dar um trabalhinho no começo, mas você vai lá nos 45 do segundo tempo e é gol contra o Vasco. E segue adiante. Vamos para a última questão. Eu separei com carinho e amor, porque eu sei que é uma coisa que vocês amam. Poesia. Quando vocês pegam um texto literário, vocês devem perguntar e falar para vocês mesmos. Agora ferrou. Poesia é uma coisa que não é de Deus, eu não sei de poesia, mas a única dica que eu penso para vocês e dou neste momento é o seguinte: a literatura no Enem, ela também é interpretativa. Vocês não precisam ficar sabendo daqueles conceitos literários, daquelas características de escolas literárias. Eu tenho que ler o texto, por mais difícil que ele seja. Vamos ler a poesia e o Cadu vai mostrar para vocês como trabalhar com esse tipo de texto junto? Mal secreto. O título já mostra que tem algum mal escondido. Eu já vou com uma leitura orientada. Se a cólera que espuma, a dor que mora, ou seja, eu estou irritado. Cólera. A dor que mora, a dor mora em algum lugar. Nalma e destrói cada ilusão que nasce. Ou seja, eu estou muito irritado, eu não quero ilusão nenhuma. Eu estou bravo. Eu estou aquela coisa que vocês sabem muito bem da vida. Tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Ou seja, se eu estampasse realmente a raiva que eu estou, isso seria diferente. Eu estou meio que fingindo. Vamos para a segunda estrofe e ver se isso faz sentido? Se pudesse ver o espírito que chora, ou seja, eu não consigo ver esse espírito. É se eu pudesse. Aqui, gente, eu tenho uma condição. Ver através da máscara da face.
Quando eu uso uma máscara é porque eu quero esconder a minha imagem. Tanto que a gente usa uma expressão muito comum chamada máscaras sociais. Quando eu falo de máscaras sociais é porque eu estou disfarçando, eu não estou revelando quem realmente eu sou. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa então piedade causasse. Ou seja, essa pessoa usa máscara. E nós temos inveja dela. Mas se nós soubéssemos o que ela passa, o que ela sente, nós teríamos dó. Quanta gente que ri, talvez consigo, ou seja, essas pessoas riem, guardam um atroz recôndito inimigo, ou seja, recôndito escondido. Mesmo que eu não saiba recôndito, eu consigo entender o trecho. Como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste, ou seja, ele só tem uma coisa positiva, em parecer aos outros venturosa, ou seja, a minha única qualidade é que eu pareço aos outros que eu sou feliz. Eu estou falando de disfarce, dissimulação. Sempre que as meninas estão lá fofocando uma com a outra, falam, aquela ali é dissimulada. O que elas estão fazendo? Elas estão falando que aquela ali é falsa. Ela não se mostra. Ela fala uma coisa aqui, mas ela fala outra coisa com outra pessoa. Beleza, vamos para as alternativas e para o enunciado. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade, na conduta temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do lírico, ou seja, aquele que fala, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Tem a palavra que eu mais falei para vocês aqui, dissimulada. E é uma questão social. Bem, vamos grifar essa afirmativa porque ela está correta. Mesmo eu não sabendo o que é parnasianismo ou não lembrando na hora da prova, eu consigo fazer esse exercício. Então, dica, interpretação sempre. A B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Não fala nada de sofrimento íntimo e compartilhá-lo. Isso, ao contrário, eu tenho que dissimular. A A é oposta da B. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Ao contrário, esse sentimento ele continua, só que ele continua lá no fundo, não é exteriorizado, é interno, é aquela angústia pessoal. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a piedar-se do próximo? Não faz o menor sentido. Passa para a próxima. E. A transfiguração da angústia e alegria é um artifício nocivo ao convívio social? É a mesma coisa que eu disser que eu bebi para vocês, porque ela não fala nada sobre o texto. Então, gente, a única alternativa era A. Vocês não sabiam de parnasianismo e ainda assim conseguiram fazer a questão porque leram com calma. Leram e foram para o texto com uma leitura já direcionada. Beleza. Pensando nisso, gente, fica o último desafio para vocês. As questões da apostila, o Cadu foi muito legal e simpático e colocou no Que Mágico. Então vocês vão no Que Mágico, todos já têm a senha da plataforma e gostaram dela pelo que eu ouvi falar, e vocês vão ter uma lista chamada Lista do Enem. São 10 exercícios de múltipla escolha, exercícios do Enem. O Cadu acrescentou alguns exercícios aos da apostila para você ver como você sairia. Pense nesses exercícios como um teste para o Enem. Não faça-os de qualquer maneira. Faça-os como se você fizesse a prova mesmo. Ok, gente? A única coisa que tenho a dizer agora é prestem atenção na lista e beijos na alma. Nos vemos na próxima aula.